Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos e que sejam de interesse de toda a comunidade bauruense. Hoje vamos falar sobre educação tributária e a nota fiscal de Bauru. Para debater o tema comigo, eu recebo a advogada e coordenadora adjunta da Comissão do Jovem Advogado, também aqui da OAB de Bauru, doutora Ana Carolina Minozzi. Seja muito bem-vinda. Obrigada, professor César. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu agradeço em nome da OAB Bauru, em especial ao coordenador da Comissão do Jovem Advogado de Bauru, doutor Edson Franciscato Mortari. É um prazer estar aqui. Espero que nosso bate-papo seja muito útil para os nossos espectadores. Sem dúvida será. Muito se fala aí qual a importância da chamada educação tributária. Muito se fala também por que o cidadão aí, por que o brasileiro deve se preocupar com a educação tributária, por que o brasileiro deve se preocupar em pagar impostos. O nosso povo, principalmente o povo mais humilde, sofre muito hoje com o pagamento de impostos. Vários são os nossos impostos, mas existe uma importância nisso. E isso vem refletir exatamente como uma consequência em relação à educação tributária. Como que você vê essa situação? Exatamente, professor César. Penso que esse tema é de suma importância, pois hoje nós vivemos um período histórico-social onde o brasileiro não tolera mais a falta de transparência, a corrupção. Ele quer saber aonde o seu dinheiro está sendo gasto, ele precisa ter acesso a essas informações. Nós estamos numa luta legislativa para melhorar justamente essa informação para o cidadão. E, inclusive, a educação tributária vem nesse sentido, de ensinar o cidadão a qual conduta tomar. Nós cobramos providências dos administradores, então nós também devemos mudar a nossa própria postura. Hoje o que nós podemos notar aí é uma certa intolerância realmente da população brasileira no que diz respeito à cobrança de impostos em face a todos essa situação toda de corrupção que nós estamos vivendo, que está sendo noticiado na mídia, realmente passa a ser até uma situação revoltante para a população no que diz respeito à cobrança e principalmente a pagamento de tributos. E aí até em termos de educação tributária, falando aqui de tributos, seria interessante esclarecermos, principalmente para a pessoa mais humilde que nos assiste, o que é esse tributo? Sim, professor, ótima colocação. O tributo ele é conceituado pelo nosso Código Tributário Nacional como toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, ele é instituído por lei. O Estado, através de seus entes administrativos, cada um com sua competência, distribuída pela Constituição Federal, eles instituem e cobram os tributos de sua competência. O que nós estávamos comentando era exatamente sobre essa revolta do pagamento sem contraprestação. Então, talvez as pessoas estejam se perguntando, ok, temos uma prestação pecuniária obrigatória, né, compulsória obrigatória, mas para que eu vou pagar ao invés de posso ficar devendo, ser inscrito em dívida ativa, isso vai fazer diferença? Como proceder, né? Por que pagar? Que responsabilidade é essa? Somente através dos tributos é que a Receita Pública vai ser composta. Então, o serviço público ele só pode ser realizado mediante determinado custo, e esse custo ele é suprido pelo erário. Portanto, se a população ela não contribuir através de pecúnia, através do pagamento dos tributos, não haverá dinheiro para que o administrador público realize as obras públicas, os serviços públicos em prol do bem comum. Então, é para isso que o tributo serve, é por isso que nós devemos nos preocupar em pagá-lo. Sem dúvida, o que nós verificamos hoje na população é uma revolta, né? Nós temos aí pessoas hoje, inclusive tivemos manifestações recentemente da população saindo às ruas, mas o que se verifica em termos de tributo é uma revolta do povo em relação ao pagamento e à falta de contraprestação do Estado. Digo Estado, mas aí nós temos as três esferas, federal, estadual e municipal. Nós verificamos na cidade de Bauru mesmo vários problemas na área de saúde. Isso não é só uma situação de Bauru, mas vivenciado em praticamente todos os municípios. Então, realmente, a questão de pagamento de tributo, que deveria gerar uma contraprestação para a sociedade, fica aí muitas vezes a nossa sociedade a ver navios e tendo que se virar por conta própria, quando na verdade deveria
nós deveríamos ter aí um acalento maior em termos de contraprestação desses tributos para a nossa população. Outra situação também é que nós temos diferentes tipos ou espécies de tributos, né? E cada um serve para uma coisa. Isso é interessante dentro de uma educação tributária, que a gente passe a esclarecer isso para o nosso telespectador também. Sim, professor, muito importante essa pergunta, até porque a população ela pode não entender quantas espécies nós temos, a que elas são destinadas, e sentir-se injustiçado até pela quantidade, né? Sabe-se já que o Brasil ele é um dos grandes países tributantes aí no mundo, entre um dos maiores do mundo. Nossa carga tributária é muito alta e a população fica com essa dúvida, mas por que tem tantos diferentes, possam ser cobrados por diversos tributos diferentes na mesma base de cálculo, né? Lá no IPTU vem também a contribuição, a taxa do bombeiro, a contribuição de iluminação pública, tudo isso na mesma base de cálculo. Claro que, por vezes, a população não utiliza-se do termo base de cálculo, mas ela entende que está sendo cobrado diversas coisas num momento só, digamos assim. Bom, essas diferentes espécies, elas existem justamente porque cada um tem uma finalidade. Portanto, ao pagar o IPTU, você está destinando este dinheiro ao município onde está situado o imóvel. No caso, por exemplo, do ICMS, que já vem incluído, você não percebe o pagamento dele, porque ele já está incluído no valor. Se você observar a nota fiscal daquilo que você compra como consumidor final, bem abaixo na nota fiscal, ali no cupom fiscal, você vai perceber que tem uma quantidade de impostos pagos. Esse é o ICMS, mas ele é devido ao Estado. Então, são competências diferentes, são entes diferentes e cada um deles preocupa-se em serviços diferentes ao público. É uma situação interessante essa. Você está falando agora de ICMS, IPTU, nós temos que focar bem também, deixar claro agora, aproveitando a oportunidade, deixar claro para o nosso telespectador quais são os impostos, alguns impostos que a Prefeitura de Bauru pode cobrar, né? E aí, para na realidade, para que saber quais os impostos que a Prefeitura pode cobrar especificamente no nosso município de Bauru, para que a população tenha instrumentos de cobrar isso daí. Cobrar, na situação de contrapartida, o município em relação a investimentos, asfalto, moradia, saúde, hospitais, postos de saúde, etc. Né? Então, eu gostaria que fosse explicitado aí por você, doutora Ana Carolina, a situação de quais são esses impostos que são de competência específica do município, no caso, o nosso município de Bauru. Perfeitamente, professor. A legislação tributária de Bauru, ela engloba uma consolidação tributária, né, que é o decreto 10.648 de 2008, ele é recente, então ela passou por uma reformulação. Apenas a título de exemplificação, ao município vai competir, instituir e cobrar, ou seja, ele é o sujeito ativo da obrigação tributária, né? Ele quem cobra, o sujeito passivo é quem paga. O município de Bauru ele vai poder cobrar algumas espécies, por exemplo, alguns impostos, algumas taxas, algumas contribuições. Mas quais? A respeito dos impostos que o município pode cobrar, temos o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, temos o ISS, Imposto sobre Serviço, temos o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Em relação à taxa, temos duas bem conhecidas pela população, a TUF, né, Taxa Única de Fiscalização e Estabelecimento, que veio recentemente aí, simplificar a forma de recolhimento por parte dos estabelecimentos comerciais da cidade. E outra muito conhecida e muito polêmica quando instituída foi a TSB, que é a Taxa sobre Serviço de Bombeiros. Uma contribuição também que todos sabem do que se trata é a CIP, contribuição para a iluminação pública, vem destacado na conta de energia elétrica e também uma observação no próprio IPTU. É interessante aí, como nós estamos falando desses impostos e tudo mais, a questão da nota fiscal bauruense, que nós sabemos que a população, você sai na rua no dia a dia, você começa a falar sobre nota fiscal bauruense,
E as pessoas muitas vezes perguntam, o que é isso? Para que serve? Como que eu faço? As pessoas faltam muita informação no primeiro momento acerca da nota fiscal bauruense. Eu gostaria que deixássemos aqui esclarecido para o nosso telespectador o que é essa nota fiscal bauruense, quais os tributos que estão ali envolvidos nesta nota fiscal bauruense. Sim, perfeitamente. A nota fiscal bauruense, ela foi instituída pela Lei 6.625 de 2014 e regulamentada pela Instrução Normativa número 52 em meados de fevereiro deste ano. Portanto, ela passou a valer a partir de maio deste ano. Ela vai abranger principalmente dois dos mais importantes impostos que o município tem competência para cobrar da população. Quais são? O ISS, Imposto sobre Serviço, que é cobrado do prestador de serviço no momento da prestação de serviço. Esse imposto ele é cobrado, em regra geral, no local da prestação do serviço. Então, prestado em Bauru, é cobrado pelo município de Bauru. Regra geral, há exceções, né? E os benefícios dessa nota fiscal, a exemplo da nota fiscal paulista, que já é um pouco mais conhecida da população, ele pode ser compensado com o IPTU desse cidadão que aderiu à campanha. É interessante. Quando nós ouvimos falar de nota fiscal bauruense, nota fiscal aqui de Bauru, na verdade nós temos uma situação onde ela gera um benefício não só para o erário, para o município, mas gera um benefício também para a coletividade, ou seja, o cidadão como um todo, e também para o cidadão de per si, ou seja, o próprio cidadão que exige ali a emissão daquela nota fiscal, não é isso? Sim, perfeitamente, professor, exatamente. Uma campanha desse porte, ela é muito importante para nós, cidadãos bauruenses. É importante que nós conheçamos os termos dessa lei, dessa regulamentação, para que nós possamos participar com êxito, obtendo os benefícios a que temos direitos. Então, quando a lei foi publicada, ela estava visando o quê? De forma geral, para a coletividade, os benefícios para a coletividade são que cada um de nós nos tornemos fiscais da lei. Como? Exigindo a nota fiscal do prestador de serviço. Com essa exigência maior do público, do cidadão, com um cidadão mais crítico, mais informado, espera-se que a sonegação diminua. Diminuindo a sonegação, por consequência, vamos ter maior arrecadação ao erário. Pode parecer ambíguo, né? Poxa, estamos reclamando da destinação equivocada do imposto já pago e agora a doutora Ana está falando para a gente incentivar a pagar mais, né? Não, mas eu vou explicar. Falou que é para pagar mais, o cidadão já vai ficar assustado aí, falar que isso é bom já é um susto, né? Não quero assustar um telespectador, num sentido do seguinte, voltando à introdução da nossa conversa, professor, somente com um erário, com recursos, o administrador público que tem boa fé, que procura praticar o bem comum para a sua população, ele vai conseguir fazer essas obras e esses serviços. Por exemplo, sabemos que a nossa cidade de Bauru passa por muitas crises e muitas delas não são resolvidas, ou a justificativa é atribuída à falta de dinheiro. Então, é crise na saúde, é crise na educação, falta de creche, pavimentação, desfavelamento, são muitos os serviços a serem prestados no âmbito de município. Portanto, esses impostos arrecadados pelo município, né, além dos outros impostos que são divididos pela União e pelo Estado, esses impostos arrecadados pelo município, eles têm suma importância para que o administrador do município traga esse bem comum para a população que ela merece, que ela tem direito e que ela anseia. É isso mesmo, muito interessante. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
A Associação Filhos de Bauru conta com o apoio de Livraria Cepsoto, todos os livros universitários pelos melhores preços, Pigmento Digital, Impressão Digital e 96 FM. A Associação Filhos de Bauru conta com o apoio de Blocos e Blocos, pisos e blocos de concreto, Parcelaria Paladar em Agudos e RM Telecom, planos empresariais Vivo. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, um programa que é feito para você em convênio com a OAB aqui de Bauru. Aqui debatemos temas de interesse de toda a comunidade. Hoje nós estamos falando sobre a educação tributária e a nota fiscal bauruense. Retornando ao nosso tema do bloco passado, é interessante também darmos aí um start na população no seguinte sentido. O cidadão que aderir à nota fiscal bauruense, ele terá um grande benefício que é a compensação no IPTU. Sim, exatamente, professor. Então, só para relembrar, né, além do benefício coletivo de se aderir à campanha da nota fiscal bauruense, né, de diminuição da sonegação e maior rendimentos ao erário para que o serviço público seja viabilizado pelo administrador público, existe também o benefício individual de cada um que adere a essa campanha. Qual é? Exatamente isso que o senhor falou. Dentro da sua competência, o município e cada um dos entes administrativos, eles podem dar benefícios conforme os impostos que eles podem atribuir e cobrar. Então, no caso do município de Bauru, que ele pode, só retomando o bloco anterior, ele pode instituir IPTU, ISS, ITBI a título de imposto. Ele também pode, então, dar benefícios nesses impostos. Se a nota fiscal bauruense, se ela trata de ISS, é um imposto que necessariamente já está sendo pago pelo prestador de serviço. Portanto, o benefício daquele que está tomando o serviço, o benefício daquele que é o consumidor desse serviço, o benefício do cidadão, é no sentido do município destinar a ele, dar o direito a esse cidadão de receber 10% desse imposto que o prestador de serviço já pagou, que ao pagar o imposto sobre serviço, o prestador tem a obrigação acessória de emitir uma nota, né, sob pena de multa, etc. Sob pena de sanções administrativas. Portanto, ele deve pagar e ele deve emitir essa nota. O município já aproveitou desse sistema e está trazendo um benefício para o contribuinte. Então, com 10% do ISS, esse contribuinte pode, no próximo ano calendário, né, 2016, compensar com o valor do IPTU. Essa é uma questão extremamente interessante, vale ressaltarmos aqui, né? O cidadão às vezes paga o imposto e é o que nós brasileiros sentimos, como nós acabamos de dizer aqui o programa todo. Nós sentimos assim uma falta de amparo do Estado. Quando eu digo Estado, repito, tanto a esfera federal, municipal como estadual, porque nós não temos aí a contraprestação. Mas especificamente como nós estamos falando da nota fiscal bauruense, ela traz sim, a doutora Ana Carolina acaba de explicitar aqui, você que nos assiste, você terá um benefício muito grande aderindo a essa nota fiscal bauruense, que é a compensação, como bem dito agora, aqui na questão do IPTU, onde realmente já não é um imposto barato, mas exercendo aí a cidadania em termos de se aderir à campanha da nota fiscal bauruense, realmente, como eu disse há pouco, o município, o erário público terá uma grande vantagem porque irá receber mais impostos, você cidadão poderá compensar esse crédito, por exemplo, no IPTU, reduzindo assim a parcela do seu IPTU no ano que vem, e a coletividade ganha como um todo. Uma outra situação que a gente tem que ressaltar, que é extremamente necessária, é que muitas vezes o cidadão ele se sente prejudicado. O cidadão muitas vezes ele
ele paga o imposto, mas ele paga de forma não tão espontânea. Na realidade, se fôssemos pagar imposto de forma espontânea, creio que ninguém pagaria imposto. Mas em muitas situações o contribuinte ele se sente lesado. Especificamente aqui na nossa cidade de Bauru, no município de Bauru, um cidadão, não vamos discutir aqui nenhum motivo, mas o cidadão se sentindo lesado nessa questão de pagamento de imposto, pagamento de tributo, a quem ele se dirige? O que ele deve fazer? Perfeitamente, professor. Muito importante essa questão. Nós não devemos saber só quais são os nossos direitos, né? Mas como buscá-los, como tutelá-los, qual é a nossa postura diante disso, quem é o órgão responsável por isso. No caso do cidadão, então, usar como exemplo a própria nota fiscal bauruense. O cidadão que tenha exigido a nota e o prestador de serviço, então, não quis emiti-la, simplesmente negou-se. Isso é um grande prejuízo, mais uma vez, individual, coletivo, né? O cidadão ele pode dirigir-se ao Conselho de Contribuintes. Esse prestador de serviços ele será autuado e o Conselho de Contribuintes aqui em Bauru ele funciona com 5 titulares, são 3 representantes do Fisco Municipal, 2 representantes dos contribuintes, o quórum mínimo para as deliberações dessas autuações, é a última instância de recursos na área de tributária municipal. Ele resolve atuações, ele também serve para outras coisas, por exemplo, atuações de terrenos abandonados, coisas desse tipo também. Ele traz um julgamento, então um julgamento entre as partes, ele faz lei entre as partes participantes. No entanto, esse conselho ele também tem a competência de editar súmulas. Acontece o que? Quando é editada uma súmula, ela é de abrangência de todo o município, então todos os órgãos do município ficam submetidos a essa súmula e o julgamento fica mais fácil. Então, o conselho é de suma importância, Conselho dos Contribuintes. Caso você se sinta lesado, você pode procurar a Secretaria de Finanças, ele faz parte da Secretaria de Finanças. Todas essas informações, inclusive o sistema da nota fiscal bauruense, pedido de certidões, telefones, endereços, todos eles estão no site de Bauru, www.bauru.sp.gov.br. O site, por vezes é necessário que eu entre e perceba uma melhora, assim, a cada instante eu percebo que a nossa administração está preocupada em trazer uma informação mais clara para a pessoa encontrar mais facilmente. Então, não se acanhe com a quantidade de coisas que tem no site, mas lá tem bastante coisa importante. Isso é muito interessante, levar essas informações para o nosso telespectador, para o nosso cidadão, principalmente nessa questão do Conselho de Contribuintes, que é um órgão que está aí, como você acabou de frisar, é um órgão que está à disposição do cidadão, se sentindo lesado, prejudicado, como eu disse, que vá até um órgão, no caso aqui especificamente o Conselho de Contribuintes, e leve a sua reclamação nesse sentido, né? Realmente o cidadão ele deve fazer um exercício de cidadania, não só pagando impostos, mas também clamando por melhoras na questão da aplicação desses impostos. Uma situação também que gera uma certa, entre aspas, aí, aflição no município de Bauru. Nós estamos percebendo aí que o município tem dificuldades de conseguir a adesão do contribuinte à nota fiscal bauruense, né? Acabamos de falar no início do programa aqui que o cidadão, você às vezes conversa com as pessoas, a pessoa não sabe do que se trata, né? E o município tem divulgado essa questão da nota fiscal bauruense. Nós aqui mesmo na faculdade, no nosso curso de Direito aqui da FIB, às vezes nós atendendo aí a população carente no nosso serviço jurídico de prestação à comunidade carente, nós conversamos com as pessoas e sentimos assim, a pessoa parece que não está sabendo do que nós estamos falando. Ao que se deve essa situação de falta de adesão à nota fiscal bauruense, no seu modo de ver? Sim, compreendo, professor. Penso que a população teme e penso que esse temor advém até da falta de confiança no nosso próprio
no nosso próprio governo, né? Eu acho que essa mesma insegurança de que o erário não está sendo bem empregado, de que não vale a pena pagar os impostos porque eu não tenho a contraprestação que estou precisando neste momento, esse sentimento de abandono, esse temor de que haja corrupção, que haja desvio, eu acho que leva à descrença das demais campanhas, das demais políticas públicas. Não culpo a população por isso, até porque é um sentimento geral pela qual o nosso país passa, foi o que eclodiu nossos requerimentos, nossas solicitações, nós fomos às ruas para reclamar exatamente disso, mas também é hora de nós mudarmos agora nossa própria postura, acreditando naquilo que já existe. Então, precisamos de mudança sim, pedindo então uma postura moral do administrador público e também desenvolvendo a nossa postura de cidadão. Sem dúvida, a postura de cidadão aí na situação não só de clamarmos ou reclamarmos melhorias para a nossa vida como um todo, como uma coletividade. Eu sempre costumo dizer que viver é fácil, o difícil é conviver, né? Então está difícil da gente conviver, as pessoas com uma série de dificuldades, mas especificamente nessa questão da nota fiscal bauruense é uma iniciativa ímpar do município. Sem dúvida alguma temos que propalar aí a situação de que o cidadão bauruense realmente faça sua adesão, cadastre-se no site da prefeitura para que possa contribuir. Na verdade, quando você pede a emissão aí da nota fiscal bauruense, você estará contribuindo com o município e também você terá aí, como dissemos aqui, o exemplo, você poderá ter um desconto, vamos assim dizer, na verdade é uma compensação no pagamento de IPTU e todos ganham. Vocês, como cidadão, a coletividade como um todo e o município que irá arrecadar para aplicar em prol de toda a coletividade. Essa é uma situação realmente que devemos propalar, divulgar, para que o município de Bauru como um todo, a população realmente se sinta chamada a fazer essa adesão aí. Nós poderíamos ainda fazer uma conclusão sobre o nosso tema, educação tributária, nota fiscal bauruense. Como você vê, doutora Ana Carolina, hoje a questão da nossa educação tributária, do povo, do nosso cidadão, que é tão carente de informações, às vezes informações até corretas, sobre a questão tributária, recolhimento de tributos, pagamento de imposto. Como você conclui isso tudo? Perfeitamente, professor. Acredito que hoje em dia a grande dificuldade da população não é nem acessar a informação, né? Por vezes ela está na internet, está no site. O problema é como isso está disposto, qual é a linguagem disso. A linguagem ela deve ser acessível ao povo, né? Ela deve ser acessível ao cidadão leigo, não somente para nós, advogados, que nos formamos bacharéis em direito, professores, pessoas que entendam os termos legais, né? Não somente a nós, mas para a população em geral. Isso é a verdadeira educação tributária. Isso é a verdadeira união da população, né? Então, penso que é um caminho a seguir, que já estamos trilhando juntos, né? Começamos com a intolerância em relação aos nossos administradores e agora estamos pautando a nossa conduta numa conduta melhor para o bem de todos. Vamos chegando aí ao fim do nosso programa. Eu queria agradecer a presença da doutora Ana Carolina Minosi. Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigada, professor César. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Mais uma vez agradecendo ao AB Bauru pelo acolhimento, agradecer à Comissão do Jovem Advogado, a todos os membros, ao nosso coordenador Edson Franciscato Mortari pela oportunidade. E aproveitar a oportunidade, professor, também para convidá-los, vocês que são estagiários, recém-formados ou que estão reiniciando a carreira, para vir conhecer a Comissão do Jovem Advogado. Nós também queremos conhecê-lo, queremos saber como está indo e quais são os desafios que você está superando. Maravilha, está feito o convite aí, né? Realmente de público aí, para que os jovens advogados passem na OAB e, se Deus quiser, comecem aí a dar mais corpo, inclusive na comissão de vocês lá, que já é uma bela comissão. Eu agradeço principalmente ao nosso telespectador. Esse programa é feito para você, esse programa é feito pensado em você e até a próxima, se Deus quiser.